Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. No tema de hoje vamos falar sobre o que você precisa, quais são os pré-requisitos e tudo mais para você pedir a sua cidadania francesa, ou como eles chamam aqui, nacionalidade por decreto, depois de você ter feito o seu mestrado, que sim, é uma possibilidade. Então, já deixa aqui o seu like se esse assunto te interessa, se você curtiu o fato de que esse vídeo existe na sua vida pra te trazer essa informação. E vamos continuar. Aliás, se você não tá inscrito, se inscreve também aqui no canal, que é muito importante, tá? Impulsiona essa informação pra outras pessoas. Mas vamos lá. Ok, quais são os pré-requisitos pra você pedir a sua cidadania francesa, que eu chamo de cidadania europeia, mas obviamente é cidadania francesa. E aí, por ser de um país da União Europeia, você fica um pouco mais livre pra circular aí dentro da Europa e é visto de fato como cidadão europeu. Algumas pessoas me perguntam se você tem direito ao passaporte mesmo, se seus filhos vão nascer europeus, e sim, é 100% europeu, você se torna uma pessoa 100% europeia. Claro que a sua cara não muda, né? Seu nome não muda, mas pode mudar. Você tem o direito de pedir pra mudar o seu nome pra uma coisa mais afrancesada, que é pra você não ser distinguido dos outros franceses e tal. Não sei se alguém gostaria de fazer isso, mas se gostaria, existe essa possibilidade também. A lei prevê pra quem vai pegar a nacionalidade por decreto. Mas vamos, sem mais delongas, aos pré-requisitos pra você pedir essa nacionalidade francesa. Gente, vou falar a primeira e que todo mundo mais se atraca por causa disso, que é você ter feito 2 anos de mestrado, pelo menos, e pegar o seu diploma. Vamos entrar um pouco no mérito dessa questão aqui. Seguinte, essa lei de você poder ter feito mestrado durante 2 anos, pegar o diploma e depois já poder pedir a nacionalidade, vem para substituir um outro critério, que é real para outras pessoas, né? O critério de você ter morado na França por pelo menos 5 anos. Então passa a ser uma coisa ou outra. Ou você morou na França pelo menos 5 anos, ou você fez um mestrado aqui e depois dos 2 anos pegou o seu diploma. Então esse critério do mestrado vem para substituir os 5 anos morando na França. Mas ele não é o único critério, e é por isso que é importante prestar atenção nos próximos que eu vou falar agora. Eu gosto muito de divulgar esse primeiro, né, de você ter feito apenas o mestrado e poder já pedir a sua nacionalidade por decreto ou sua cidadania francesa, porque eu acho que é pouco difundido. Eu, por exemplo, fiz um mestrado inteiro sem saber disso, só vim descobrir no final, quando conheci uma pessoa que tinha pedido a nacionalidade francesa e a pessoa citou por cima, assim, sabia que dá pra fazer isso depois do mestrado? E eu não sabia. Então agora eu gosto de difundir essa informação, porque eu acho informação valiosíssima para pessoas que têm interesse de fazer esse processo, obviamente, né, de pedir a nacionalidade francesa. Vamos lá para o segundo critério, então. Outro critério que você precisa ter é que você precisa ter declarado o imposto de renda aqui na França pelo menos 3 anos. Carla, se são 2 anos de mestrado mais 3 anos de imposto, então na verdade são 3 anos no mínimo. Sim, são 3 anos no mínimo. Poxa, então invalida o rolê do mestrado. Eu particularmente não acho que invalida, porque a outra opção, se não fosse o mestrado, eram 5 anos morando na França. E a gente caminhou agora para 3. Sendo que quando você faz o mestrado, você tem direito depois de pedir a APS, né, que é um visto de 1 ano a mais. Então aí, 3 anos. Eu tenho, por exemplo, a APS nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho uma autorização provisória de séjour, que é o que você pode pedir, inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando como pedir, o que é e etc, a APS. Então você tem, dentro do seu combo dos 2 anos de mestrado, já vem incluído esse ano que você pode pedir um visto a mais. Então, eu acho que ainda tá válido aí. Vocês comentam aqui se vocês acham que ainda vale a pena, né, ou não. Próxima coisa que você precisa ter é você precisa falar francês nível pelo menos B1. Para fazer mestrado na França, eu gostaria de deixar isso bem claro, você não precisa falar francês. Existem mais de 1000 opções 100% em inglês. Inclusive, há notícias de que as universidades vão aumentar ainda mais, né, o tanto de oferta que eles têm aí de cursos em inglês, porque tem muita gente anglófona, que tá vindo fazer mestrado aqui na França, dos países aí anglofonos e etc. Anglófonos. Gente, eu não sei, não sei onde fica o acento dessa palavra, socorro. Mas enfim, pessoas de países de língua inglesa estão vindo pra França estudar aqui, então o governo francês tem se preparado melhor, aumentando a sua oferta de cursos em inglês, então existe a possibilidade de você fazer o seu mestrado 100% em inglês. Mas, na hora de você pedir a sua cidadania francesa, sua nacionalização por decreto, você precisa sim falar francês pelo menos B1. Então, o que eu recomendo? Se você tá vindo pra França fazer seu mestrado em inglês, você não fala nenhuma palavra de francês, mas você tem interesse em, depois do seu mestrado, se tornar francês, aprenda o idioma. E eu, sinceramente, acho que isso é o básico, gente. É o básico, porque imagina se um gringo vai pro Brasil, do nada ele quer chegar lá, se tornar brasileiro, mas não fala um ai de português. Acho chato, acho ruim. Acho que se a pessoa quer se tornar nacional daquele país, ela tem que pelo menos falar o idioma do país. Então eu concordo com a França. Parabéns, França. B1, pelo menos. Então é isso. Aproveita os seus anos do mestrado aí pra você se aplicar, né? Se dedicar a aprender o idioma, pelo menos nível B1. Outra coisa que você vai precisar fazer é uma prova de história da França. Carla, essa prova é nível Enem?
Não, é uma prova muito mais tranquila do que o Enem, mas você precisa fazer essa prova pra justamente, né, eles saberem se você conhece um pouco o básico da história da França, alguma personalidade francesa, então já decide aí quais personalidades francesas você se identifica mais e tudo mais, pra você, né, ter um retorno ali do seu conhecimento da França, do seu conhecimento do idioma e etc, na hora de apresentar sua candidatura pra eles. Então, vamos recapitular o que eu já citei aqui. Ter morado na França 5 anos ou ter feito o mestrado, pagamento de imposto durante 3 anos, passando pra ressaltar, gente, que você não precisa pagar imposto, na verdade, você precisa declarar imposto. O que na França é diferente do que no Brasil. No Brasil, a gente, se for isento, não declara, né? Graças a Deus. Mas aqui, se você for isento, você também declara. Então, enquanto você é au pair, você declara. Enquanto você é estudante, alternante ou não, você declara. Então, sempre tem que declarar, mesmo que no final, na hora de você fazer os seus cálculos, diga: você é isento. Tudo bem, maravilha, você é isento, mas você precisa declarar os seus impostos, mesmo que seja pra no final dizer que você é isento. Então, declarar os impostos, saber francês, saber a história da França. A outra coisa que você precisa, além de tudo isso que eu já citei, é que você também precisa demonstrar uma certa estabilidade no país. E como é que você demonstra a estabilidade? A forma mais comum e mais fácil de demonstrar estabilidade trabalhista aqui é você ter um CDI, que nada mais é do que um contrato de duração indeterminada. Carla, é muito difícil conseguir esse contrato? Não. Não. A maioria dos contratos que existem é em CDI, tá? A maioria das empresas contratam em CDI. E você ter um contrato em CDI aqui na França abre portas para várias coisas, como aluguel, compra de apartamento e, no caso também, a nacionalidade por decreto. Então ficam aí as 5 coisas que você precisa, ou que seria bom você ter. E por que eu falo seria bom você ter? Por um critério muito importante, gente. Você pode solicitar a sua cidadania, certo? Mas a nacionalização por decreto é um presente, eles dizem assim, né? Um favor que o governo francês dá a quem eles acreditam que merece se tornar nacional, se tornar cidadão francês. Então, o governo não é obrigado. Não tem nenhuma lei que obriga o governo a alguém que tenha todos esses critérios, que responda a todos esses critérios, que a pessoa é obrigada, que o governo é obrigado a dar a nacionalidade francesa. Ele não é obrigado de forma nenhuma. Por exemplo, você tem tudo isso certinho, você apresenta o seu pedido, o governo nega, você não pode recorrer dizendo: ei, eu tenho tudo certinho, por que vocês estão me recusando? Não, porque cabe a eles decidir quem eles acreditam que merece ou não. E como é muito subjetivo, digamos assim, isso fica muito em aberto, normalmente é recomendado que você tenha tudo que eles pedem, né, e um pouco mais. Ou seja, estabilidade trabalhista não é uma coisa necessariamente requerida, você precisa só provar que você tá incluído ali na cultura francesa e tal, mas ter esse CDI é uma coisa que vai te dar um plus ali na hora de você de você apresentar o seu dossiê. E ter um plus na hora de apresentar o dossiê é incrível, porque isso significa que o seu dossiê vai estar mais forte e que você tem mais chances de conseguir. Esse processo inteiro demora aí cerca de 1 ano, o processo para você pedir a sua nacionalização. E é claro que existem muitas, mas assim, muitos documentos envolvidos nisso aí, como certidão de nascimento inclusive dos seus pais, tudo traduzido por tradutor juramentado. Então tem uma série de documentos incluídos. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, não sei ainda se eu vou fazer, não é uma promessa, mas existe uma série de documentos incluídos aí nesse processo, e esse processo demora, como eu falei, cerca de 1 ano. Além disso, você envia o seu dossiê e eles podem requerer coisas novas para o seu processo. Por exemplo, traz aqui uma prova de que você tem amigos franceses, que você tem que provar que você tem amigos franceses, com fotos nas redes sociais, etc e tal, pra provar que você se integrou à cultura. É tudo parte de uma grande demonstração de integração cultural na França. Então, o fato de você ter feito um mestrado já é um ponto a mais. Você fez um mestrado na França, aí você fala francês na hora de fazer o seu pedido, né? Você fala francês, aí você conhece a história da França, aí você pagou imposto aqui, então aqui já é sua residência fiscal, entendeu? Você vai demonstrando que você se integrou mesmo à cultura francesa, e é essa demonstração que traz pra você a nacionalização, que, como eu falei, eles não são obrigados a dar, mas acontece sim. Inclusive, eu tenho entrevistas lá no meu Instagram, inclusive, me segue aqui nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, no TikTok, em todas as minhas redes, porque lá eu tenho entrevistas completas com pessoas, inclusive, que conseguiram e que têm um passaporte vermelho hoje, fazer esse processo de pedir a nacionalidade ou a cidadania francesa, tá bom? Uma coisa importante que às vezes citam pra mim quando eu falo sobre esse tema é que você pode perder a nacionalidade brasileira caso você peça a nacionalidade francesa. E eu vou entrar um pouquinho no mérito dessa questão aqui, apesar de não citar exatamente a lei do Brasil, ela diz mais ou menos o seguinte: ela diz que
se você não for parente, no caso assim, eu sou filha de portugueses, ou eu sou, né, neta de italiano, se você não tiver parentesco, ou se você, por exemplo, casei com francês, não é nada disso, ou você tá indo pra um país que não exige que você tenha a cidadania pra morar lá, como digamos, eu não sei se é o caso, tá, gente, mas digamos, na Arábia Saudita, pra você continuar morando lá, você precisa se tornar, né, saudita. Então, se não for essa exigência do país, se não for uma exigência pra continuar morando no país, o fato de você solicitar a cidadania ou a nacionalidade de um outro país dá ao governo brasileiro o direito de, se ele quiser, tirar a sua nacionalidade brasileira. Meu Deus, Carla. Eu não sei mais se eu quero deixar de ser brasileira pra ser francesa. Calma. Isso não acontece. Gente, não acontece. Já aconteceu uma vez, eu vou contar a história aqui pra vocês, por cima, tá? Mas foi uma mulher que foi pros Estados Unidos, pegou a nacionalidade americana e depois desviveu o marido dela lá nos Estados Unidos. Aí ela fugiu pro Brasil, que ela também era brasileira na época, e o governo brasileiro resolveu extraditar ela, tirando a nacionalidade brasileira dela pra que ela respondesse como cidadã americana. E isso foi feito. Ela foi deportada para os Estados Unidos como uma cidadã americana fugitiva no Brasil. O que não aconteceria se ela fosse apenas brasileira. O governo brasileiro ia acolher e ela ia ser julgada, eu acho, no Brasil, ou talvez nem julgada, eu não sei como é que funciona. Mas nesse caso eles resolveram extraditar ela e ela foi julgada nos Estados Unidos, que vocês sabem que tem pena perpétua e capital, então difícil pra ela, eu acho. E daí, isso foi um caso que aconteceu. Mas assim, eu acredito que se você não pretende desviver ninguém e fazer nada desse nível, né, não tem com o que se preocupar. Inclusive, como eu falei, conheço pessoas, entrevistei pessoas, conheço muita gente que é franco-brasileiro e que não perdeu a sua nacionalidade brasileira. Mas pode perder? Pode. E é importante que você saiba desse risco se você quiser seguir pra esse caminho de pedir a sua nacionalidade francesa. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro aqui pra vocês. Eu faço, gente, bastante vídeo no meu Instagram, no meu TikTok, falando rapidamente sobre a possibilidade de você pedir a cidadania francesa logo depois do mestrado. E aí muita gente critica falando, não deu todas as informações, blá 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 blá. Mas é porque não dá, né? Esse vídeo de 6 segundos não dá, mas é por isso mesmo que eu tenho esse canal aqui no YouTube pra fazer um vídeo mais longo, mais chato, com mais informações mais densas, pra vocês saberem que sim, a lei funciona desse jeito X, mas é como no Brasil, a lei é A e a prática é B. Contando pra você os direitos que você tem, né, de solicitação, porque o direito é de solicitar, não necessariamente de ser cidadão francês. Então eu conto o direito que você tem de solicitar, quando solicitar e como solicitar. E aqui eu, obviamente, aprofundo no assunto, então se inscreve no canal, como eu já falei, deixa like nesse vídeo, comenta o que você achou aqui e o que mais você gostaria de saber sobre o mestrado na França, sobre os processos, etc. Porque já tem muito conteúdo aqui no canal, mas às vezes tem coisa nova pra gente comentar e fofocar e etc. Beijo! Tchau!